Boa noite. As nossas palestras ficam gravadas, a gente carrega no YouTube, no nosso website, divulga também no Facebook da casa, né? Então vocês podem esclarecer alguma dúvida, coisas assim, procurando a partir de amanhã ou no máximo depois de amanhã. Este tema, apesar de ainda polêmico para muitas pessoas, não é nada novo. 90% do que eu vou falar aqui está apoiado em obras básicas publicadas por Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, parte 1, capítulo 3, questão 55 a 58, Pluralidade dos Mundos Habitados, 1857. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai, de 1864. No livro A Gênese, de Allan Kardec, também capítulo 6, Uranografia Geral, de janeiro de 1868. Uranografia é um termo de astronomia que significa descrição do céu, de astronomia. Tá? E como os mais atentos já notaram, está na própria Bíblia, que é o que expande e detalha o Evangelho segundo o Espiritismo. O próprio mestre já falou isso. E alguns outros livros que eu vou citar ao longo do trecho aqui. Todas as informações que eu vou falar são baseadas nisso ou estão publicamente encontráveis pela internet. Não tem nenhuma surpresa aqui, nada tirado da cartola. Alguns conceitos para a gente começar a explicar isso. A gente precisa expandir nosso círculo de amigos e conhecidos. Começa na família, vai para a vizinhança, para o bairro, para a cidade, para o estado, para o país, para o mundo, para o sistema solar, para a galáxia, para o universo e para o multiverso. A gente tem que pensar assim. Todo mundo faz parte da humanidade. Mas a gente aqui é só olhar para o lado ou no espelho. A gente ainda enfrenta muitos problemas de preconceito, de raça, de roupa, de idioma, de cultura, de religião. Como é que a gente vai reagir se encontrar uma pessoa na frente da gente de pele azul, verde, cinza? Mas como é que a gente reage quando encontra uma pessoa com a pele muito branca, amarela, vermelha, marrom, preta? Como? É só olhar como a nossa sociedade reage como diferente. Temos que pensar nisso. A física quântica já reconhece 11 dimensões e o multiverso. Isso é ciência, gente. Os cientistas já debatem isso. Outra coisa que a gente precisa atentar é a lenta evolução do planeta. O universo conhecido agora com as informações do telescópio James Webb tem 32 bilhões de anos. Olha o tamanho desse número. A Terra, esse planeta que a gente caminha aqui, tem 4,5 bilhões de anos. O nosso Sol deve acabar, as estrelas nascem, crescem e morrem, em 5 bilhões de anos. Então façam umas contas aí e percebam quantas estrelas já nasceram e morreram antes que a gente estivesse caminhando aqui pelas ruas. O primeiro organismo, a primeira célula viva na Terra, os cientistas calculam que tenha surgido há 3 bilhões e meio de anos. Isso é muito tempo. Os dinossauros surgiram há 140 milhões de anos, dominaram esse planeta por 75 milhões de anos,
e se extinguiram há 65 milhões de anos porque o meteoro caiu, mudou o clima, virou um inverno e acabou a comida, morreu todo mundo. A ciência também não consegue explicar o salto evolucionário que levou ao ser humano atual. O último ancestral comum com os símios, o macaco, tem 7 milhões de anos atrás. O hominídeo, uma diferenciação entre os símios e a espécie humana, já tem 2 milhões e 400 milhões de anos. O primeiro registro de que se controlou o fogo, que nas obras básicas é o início do mundo primitivo, vamos dizer assim, né? Mundo de provas e expiações, tem 1,7 milhões de anos. E de repente o Homo sapiens brotou aqui há 250 mil anos. Se vocês olharem as recriações do que foi um Homo sapiens de 250 mil anos, vocês olham, é o meu vizinho, sabe? É igual a gente. É igual. Como foi que a população da Terra cresceu tanto? No tempo de Jesus, calcula-se que tinha 300 milhões de pessoas no planeta todo. Até o ano 1000 continuou a mesma coisa, a mesma população. Em 1800, de repente, já tinha 1 bilhão de pessoas. Em 2020 já tinha 7,8 bilhões de pessoas. O Emmanuel, no livro Roteiro de 1952, afirmou que existem aproximadamente, ou quase 10 vezes mais espíritos desencarnados na psicosfera da Terra, nas esferas imediatas, aguardando a sua vez para tentar reencarnar. Então já tiveram todos esses espíritos. Quase todos nós que estamos aqui hoje encarnados, a gente teve origem, adquiriu consciência, livre-arbítrio, em algum outro lugar. E isso está nas obras básicas registrado como transmigração de espíritos. A gente troca de escola conforme vai passando de ano. Outro assunto agora que eu quero falar com vocês é o desacobertamento. Essa palavra aí vocês vão pesquisar isso. Os registros históricos já têm milhares de anos. Existem evidências arqueológicas, pinturas rupestres, que se chamam assim aquelas pinturas nas cavernas, nas rochas, nas pedras. A literatura oriental, que eu chamo a atenção disso, porque eles têm muito menos preconceito, registra muita coisa diferente, vamos chamar assim, há já milhares de anos. Mas registros jornalísticos, vamos chamar assim, ocidentais, já da época medieval para cá, começaram também a registrar coisas estranhas, diferentes. E agora, já mais conforme a gente entra no século XX, já começaram a aparecer milhares de relatos pessoais. Ali por uns 10 anos atrás, 2015, 2017, já agora pressionados, agências de governo e militares começaram a divulgar aos pouquinhos, a conta-gotas, vídeos, documentos, fotos, coisas meio esparsas, né? Vídeos de sondas, veículos civis e militares. E agora, praticamente todo mundo tem um smartphone com câmera, começa a pipocar por todo lado coisas diferentes. Tá? Só que muito cuidado, gente. Quando começa a circular, tem que prestar atenção. Como ficou muito fácil de fazer fraudes também, edições de vídeo, tem que separar o que é real e o que não é. Então é bom conferir com outras pessoas, quem já analisou, para ver se o vídeo é real.
Mas então por que é que todo mundo não enxerga? Porque a maioria não presta atenção, simplesmente. Hoje eu estava dirigindo, olhava, quase atropelei uma pessoa que estava atravessando a rua, mexendo no zap-zap lá dela, a maioria não presta atenção, está focado ou preocupado com problemas imediatos. E alguns veem e não enxergam, olham alguma coisa diferente, ou não dá importância, ou simplesmente não entende, eu tenho outras coisas para fazer, segue adiante. Também tem muita tecnologia de disfarce e camuflagem, e aí é algo relativo à ciência. Múltiplas dimensões e vibrações, encarnados e desencarnados. Algumas espécies estão na mesma dimensão que a gente aqui. A gente poderia tocar, outras não. Mas afinal, remetemos a uma outra pergunta já surgida em outra palestra. O que é a desencarnação, se não trocar de dimensão? A gente sai dessa dimensão física corpórea e vai para outra. E pode estar convivendo aqui no meio dos outros ou não. Mas um dia eles vão se apresentar. Quando é que vai ser isso? Então, é uma pergunta interessante, né? A informação básica é quando não provocar mais um tumulto geral. Só para vocês terem uma ideia, assiste o filme A Chegada, de 2015. É um filme super inteligente que mostra como uma sociedade nossa iria reagir com a chegada. Pensar. Mas afinal, quem são eles? Agora chegamos à parte que eu queria. Quem são eles e o que é que eles vieram fazer na Terra? Vou começar com uma pergunta. Como estaria uma espécie inteligente que surgiu num outro planeta na mesma época que aqui andavam os dinossauros? Se a gente levou uns 2 milhões de anos para brincar de gravetinho até andar de nave espacial, o que eles estariam fazendo com 140 milhões de anos de vantagem? Outras coisas, bem diferentes do que a gente está fazendo agora. Mas então, que tipo de pessoas eles são? Não muito diferente da gente. Tem pessoas boas e não tão boas. Você chega numa cidade para encontrar todo tipo de comportamento. Então tem as pessoas não tão boas assim que podem estar interessadas em explorar nossos recursos naturais, nossos recursos orgânicos, as plantas, a fauna e até os recursos humanos. Por outro lado, tem os que eu chamo assim de irmãos benevolentes. Eles vieram e participaram da nossa evolução genética, provendo saltos evolutivos para adequar uma consciência mais evoluída habitar um corpo que fosse mais evoluído. Participam da nossa defesa, desastres astronômicos, já que ficaram difíceis de explicar como que as coisas desviaram da gente na última hora, por exemplo. Desastres naturais que pareciam que ia ser muito pior do que foram depois. Invasões da turma não tão boa, os irmãozinhos não tão bons. E de nós mesmos, em conflitos de extermínio total, porque só todo mundo já está sabendo que a espécie humana tem um arsenal estratégico capaz de devastar o próprio planeta. Também vieram alavancar o progresso da sociedade, tanto material como moralmente, propiciar a evolução genética da espécie para poder viabilizar o uso por uma consciência mais expandida.
e vieram nos ajudar para sair das trevas onde a gente se encontra. Como a gente teve origem em outros planetas, alguns deles são nossos antigos parentes, que a gente se separou há muito tempo atrás. Alguns deles até vêm para essa dimensão para ajudar diretamente. E aí vocês encontram ao longo da história humana pessoas extremamente destacadas e completamente fora da curva. Difícil de explicar como é que num lugar surgiu uma pessoa tão à frente do seu tempo, que viabilizou um avanço. Outros se comunicam com nós para ajudar a expandir a consciência, trazendo mais informações de como é o universo todo. Outras participam das tarefas de amparo nas casas espiritualistas, como aqui, ajudando nas tarefas junto com outros espíritos, que afinal são todos irmãos, e participam do esforço também da transmigração de espíritos entre os mundos. Aquilo que eu já tinha abordado antes. O principal, gente, é para todo mundo desmistificar isso. Não são deuses, não são demônios, eles são nossos irmãos mais velhos. Pensa assim que é mais fácil de entender. Uns são mais queridos que o outro. Quem é que não tem problema na família, né? Às vezes umas bem complicadas. Mas é que todos somos filhos do mesmo Pai. E todos nós vamos ser parte da humanidade, do universo inteiro. É isso que eu queria comentar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês.